Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura bíblica em um ano aqui na Bíblia Todo Dia, versão A Mensagem. Hoje nós faremos aqui a leitura do dia 3, começando em Gênesis 5:9 até 7:12. Então vamos lá. Aos 90 anos de idade, Enos teve Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 905 anos e depois morreu. Aos 70 anos de idade, Cainã teve Maalaleel. Depois do nascimento de Maalaleel, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 910 anos e depois morreu. Aos 65 anos de idade, Maalaleel teve Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalaleel viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 895 anos e depois morreu. Aos 162 anos de idade, Jared teve Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 962 anos e depois morreu. Aos 65 anos de idade, Enoque teve Matusalém. Enoque andava constantemente com Deus. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 365 anos. Enoque andava com Deus. Então, certo dia, ele simplesmente se foi, pois Deus o levou. Aos 187 anos de idade, Matusalém teve Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos e depois morreu. Aos 182 anos de idade, Lameque teve um filho e deu a ele o nome de Noé, dizendo: "Este vai nos dar descanso do difícil trabalho de cultivar a terra que Deus amaldiçoou." Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e depois morreu. Aos 500 anos de idade, Noé teve Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. Os gigantes na terra. Quando a raça humana começou a aumentar em número, nasciam cada vez mais filhas, e os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. Então, passaram a prestar atenção nelas e a escolher aquelas mulheres como esposas. O Eterno disse: "Não vou permitir que o fôlego da vida fique para sempre nos homens e nas mulheres. Chegará uma hora em que terão de morrer. De agora em diante, a expectativa de vida deles será de 120 anos. Isso foi no tempo em que havia gigantes na terra e também depois. Eles nasceram da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Eram os homens poderosos das antigas tradições, homens famosos. Noé e seus filhos. O Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo, de manhã até à noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. O Eterno lamentou ter criado a raça humana. Estava muito triste e então decidiu: "Vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo. Pessoas, mamíferos, cobras, insetos, aves, tudo que criei. Estou triste por tê-los criado." Mas Noé era diferente. E o Eterno gostou do que viu em Noé. A história de Noé é a seguinte: Noé era um bom homem, uma pessoa íntegra em sua cidade. Ele andava com Deus e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. No que dizia respeito a Deus, a terra havia se tornado um esgoto. A violência estava por toda parte. Deus observava tudo e viu que a situação era muito ruim. Todos estavam afundados em corrupção. A própria vida havia se corrompido. Então Deus disse a Noé:
Chega! É o fim da raça humana. A violência está por toda parte. Vou dar fim a isso. Construa você mesmo um grande barco de madeira. Faça compartimentos nesse barco. Revista-o com piche por dentro e por fora. Ele deve medir 140 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Faça um teto para o barco e coloque uma janela a meio metro do teto. Ponha uma porta na lateral e faça 3 andares, o de baixo, o do meio e o de cima. Eu farei desabar sobre a terra um dilúvio que destruirá tudo o que tem vida debaixo do céu. A destruição será total, mas farei uma aliança com você. Entre no barco com seus filhos, esposa e as esposas de seus filhos. Você também deve fazer entrar no barco um casal de cada criatura viva, para preservar a vida deles também. 2 de cada espécie de aves, de mamíferos e de répteis, 2 de cada para preservar a vida deles com a sua. Além disso, reúna todo o alimento que for necessário e armazene-o para você e para eles. Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Capítulo 7. Depois dessas coisas, Deus disse a Noé: Agora, entre no barco com toda a sua família. Você é a única pessoa justa no meio desta geração. Leve para dentro do barco junto com você 7 casais de cada animal puro, macho e fêmea. Um casal de cada animal impuro, macho e fêmea. 7 casais de cada tipo de ave, macho e fêmea, para que a sobrevivência deles sobre a terra esteja assegurada. Dentro de 7 dias, derramarei chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Vou dar um fim a todas as coisas que criei. Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Noé estava com 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Ele e sua esposa, os filhos e a esposa de cada um entraram no barco para escapar do dilúvio. Animais puros e impuros, aves e criaturas que rastejam foram de 2 em 2 até Noé e o barco, macho e fêmea, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. 7 dias depois, as águas do dilúvio chegaram. Isso aconteceu no ano 600 da vida de Noé. No dia 17 do 2º mês, as fontes subterrâneas irromperam e todas as janelas do céu se escancararam, e a chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. Agora a porção do Novo Testamento, Mateus de 3:1 a 4:4. Trovão no deserto. Enquanto Jesus vivia nas colinas da Galileia, João, conhecido como o Batista, pregava no deserto da Judéia. Sua mensagem era simples e dura, como o deserto que o cercava. Mudem de vida, o reino de Deus está aqui. João e sua mensagem estavam autorizados pela profecia de Isaías. Trovão no deserto. Preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. João vestia uma túnica de pelo de camelo amarrada à cintura por uma tira de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. O povo de Jerusalém, da Judéia e da região ao redor do Jordão acorria para ouvi-lo e vê-lo. Ali, no Rio Jordão, os que confessavam seus pecados eram batizados para uma vida transformada. Quando João soube que um grupo de saduceus e fariseus estava interessado no batismo, que parecia ter virado moda, ele esbravejou: raça de serpentes, o que vocês pretendem, rastejando até o rio? Acha que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensem que vocês podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos? Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. Eu batizo vocês aqui no rio para mudar essa velha vida
na vida no reino. Mas o mais importante ainda está por vir. O protagonista deste drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês. Um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com o lixo para ser queimado. Certo dia, tendo chegado da Galiléia, Jesus foi ao Rio Jordão. Ele queria que João o batizasse. João fez objeção. Como assim? Eu é que deveria ser batizado, não você. Mas Jesus insistiu. Você tem de fazer isso. Deus trabalhou todos esses séculos, preparando tudo para que este batismo acontecesse. Então, João o batizou. Assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus, à semelhança de uma pomba, descendo e pousando nele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz: Este é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. A prova. Capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: É preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Agora a parte do Salmo. Em 2, 7 a 12. Contarei a vocês o que o Eterno disse a seguir. Ele disse: Você é meu filho, e hoje é o dia do seu nascimento. O que você quer de presente? É só pedir. Nações, continentes, é só dizer, e todos eles dançarão para você. Ou, se quiser, poderá jogá-los fora com o lixo de amanhã. Portanto, reis amotinados, usem a cabeça. Juízes arrogantes, aprendam a lição. Adorem o Eterno com respeito, celebrem com tremor reverente, beijem o Messias. A vida de vocês está em perigo. Vocês sabem disso. A ira dele está prestes a explodir. Mas, se vocês buscarem Deus, não se arrependerão. E é isso, gente. Chegamos ao final do dia 3 da nossa leitura diária em 365 dias. E amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.